rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait. Estou muito feliz, muito feliz. Nós recebemos algumas palavras com relação à confecção do material, palavras que me honraram, porque elas foram dirigidas à minha esposa. E minha mãe dizia que a boca do meu filho adoça, a minha beija. Então, uma vez que honram a minha esposa, me honram, né? E eu fiquei muito feliz, porque realmente o trabalho que ela fez no e-book foi muito bom. E tem gente que está procurando a gente para falar assim: no que vocês estão precisando? Teve uma pessoa que é arquiteta e que não vai poder estar presencialmente, mas falou assim: eu faço questão de ajudar. O que vocês precisam de design gráfico? Falei: bom, vamos lá, nossa aula. Mateus capítulo 5, verso 3. Não é pregação, é aula. Se você quiser parar para fazer uma pergunta, faça. Amém? Na escola você não faz assim? Professor, não entendi. Você pode fazer do mesmo jeito. A gente não vai ter aquela dinâmica de culto, apesar de ter começado com oração e na adoração, mas fica à vontade para me fazer pergunta no período que a gente tiver dando aula. Se eu não souber a resposta, eu prometo que eu peço ajuda aos universitários. Tá bom? Você ficou de trazer a palavra. Tá. Por que Jesus foi? Na nossa aula passada, a gente colocou uma coisa que foi muito interessante sobre uma possível ironia de Jesus. E é muito engraçado isso, porque a gente imagina, assim, eu imagino Jesus com um bom humor louco, sabe? Eu imagino Jesus com um camarada de bom humor e com uma presença de espírito muito grande. Tipo, os caras aproximaram-se de Jesus e fizeram uma pergunta uma vez: mestre, com que autoridade você fala essas coisas? Olha a resposta de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. Os caras: então tá, faz a pergunta. Eu acho que esses fariseus estavam pensando que Jesus ia perguntar quem descobriu o Brasil. E aí Jesus faz a seguinte pergunta: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Para nós, se a gente parar a leitura do texto aí, a gente não vai entender a inteligência e a presença de Espírito de Jesus de fazer uma pergunta dessa para um monte de doutores da lei. Mas quando você lê o texto, você entende. A Bíblia diz que eles saíram e foram conversar entre eles. Já viu aquela coisa da patotinha que se junta assim para combinar a resposta? Eles disseram assim: bom, vamos prestar atenção na pergunta dele, porque se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer para nós: por que vocês não creram? E se a gente disser que é dos homens, que é coisa de homem, de maluco, o povo nos apedreja, porque o povo amava João Batista. Aí eles falaram NRA, nenhuma das respostas anteriores. Voltaram para Jesus e disseram: nós não sabemos. Aí Jesus disse: então, nem tão pouco eu tenho que dizer a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Uma outra ocasião, chegaram para Jesus e disseram: mestre, é lícito pagar o tributo a César? Por que eles fizeram isso? Jesus era judeu. A opressão do governo romano se dava nesse momento sobre a Palestina, do Império, 430 anos de Império Romano. E parte dos impostos dos judeus era entregue a Roma para manter as tropas, para manter a pose do governo, para manter tudo que você sabe que imposto mantém. E aí eles chegaram, porque o sentimento nacionalista judaico é uma coisa muito forte. O judeu, ele pode nascer na Alemanha, mas ele fala que ele é judeu alemão. Ele tem essa coisa. E aí eles chegaram para Jesus para perguntar:
É lícito pagar o tributo a César? Aí Jesus olha e fala assim: me dá uma moeda. Aí deram a moeda. Os caras foram todos atentos que eles não viram que eles deram uma moeda para César. Existiam dois tipos de moeda naquela época: existia a moeda romana e existia as de dracmas, que eram as moedas confeccionadas no templo para pagamento de impostos do templo. Eles deram a moeda romana. Aí Jesus pegou a moeda e disse assim: de quem é essa cara aqui? De quem está esculpida a imagem aqui na moeda? Os caras disseram do César. Jesus falou: então, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Aí presta atenção, o que está por trás dessa conversa? A imagem que você tiver vai designar de quem você é. Uau! Se no teu coração a imagem é do Filho de Deus, está estabelecido um selo de patente. Você pertence ao reino. Amém. Mas se está do César, você é de Roma. Então, quando Jesus abriu a boca para dizer para aqueles doutores da lei: examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu li alguns comentários e algumas exegeses de alguns autores sobre esse texto. Por quê? Olha que coisa interessante. Existe um comentário de um cara chamado Ericott. Esse comentário é muito famoso. E ele pontua uma questão muito interessante, porque a gente vai buscar outras traduções para a gente ter um cabedal de informações maior, uma quantidade de informações maior. E tem uma tradução desse texto. Esse texto está em João 5,39, que na tradução da New Living Translation, tradução Nova Vida, diz assim: você pesquisa as Escrituras porque você pensa que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Jesus dizendo isso. O que ele está querendo explicar com isso? Se você se aproxima das Escrituras, você pode fazer uma pesquisa aprofundada, mas você nela não encontrar Jesus, não adiantou pesquisar nada. Você quer um exemplo? Você acha que se encontra Jesus no Êxodo? Sim. Na peregrinação de Israel pelo deserto, o apóstolo Paulo chega a falar na carta, se eu não me engano, aos Coríntios, que o povo bebeu de uma mesma rocha e a rocha era Cristo. Aleluia. Se você pegar o tabernáculo de Moisés, a tipologia toda do tabernáculo aponta para Jesus. Diga comigo, 4 cores. As 4 cores que o tabernáculo foi confeccionado apontavam para os 4 evangelhos que falam de Jesus. No tabernáculo se usava um material chamado bronze. As colunas eram feitas de madeira de acácia. A madeira de acácia, ela não apodrece, então ela aponta para a incorruptibilidade de Jesus. Em cima ela era forrada com ouro, que aponta para a divindade. Ela era presa com uma corda de texugo, que é feita de um bicho. Essa corda representa o pecado do homem, e ela era fixada no chão com um prego de bronze, que aponta para o sofrimento. Bronze é um material que se obtém mediante muito esforço, sofrimento. Então você vê no tabernáculo Jesus. E quando Jesus olha para os fariseus e diz assim: vocês estão pesquisando as Escrituras e vocês não conseguem me ver, vocês não vão ter vida eterna, vocês vão se tornar ótimos teólogos. Entendeu porque Jesus foi irônico? E a gente não imagina que isso possa acontecer com Jesus, porque a gente imagina aquele Jesus da Idade Média, cabelo lisinho, parecido comigo assim, né? Brilhozinho, olho verde, aquela cara piedosa, que não tem nada a ver com o arquétipo do judeu da Palestina. Se você quer ver como é que é um judeu palestino, procura um judeu aqui em São Paulo, da igreja do Paulo de Tarso, chamado Jacques Meiran, que é o Razan da sinagoga que tem lá. Ele é o cara que canta em hebraico.
Ele tem um nariz desse tamanho, ele é dessa altura, moreno, queimado, um cabelo duro, meio grisalho. Então não dá para imaginar Jesus com aquele aspecto da Idade Média, aquela pintura renascentista. Amém? Respondida a pergunta da ironia de Jesus, vamos entrar no texto agora. Como eu disse na nossa aula introdutória, as bem-aventuranças, elas não são discursos para toda uma sociedade. A Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão no grego é óculos, então Jesus olhou e viu uma multidão. E aí ele subiu ao monte. Eu estou recapitulando uma pincelada que eu dei da semana passada. As pessoas se chegam para ele, mas não é toda a multidão que chega. A Bíblia diz que aproximaram-se dele os seus discípulos. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Obrigado, Carlão. Quem é que pode ler para mim aí Mateus capítulo 5, verso 1, 2 e 3, por favor? Com voz de Sérgio Chapelin. Se for uma mulher, com voz de Isis Letieri. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aleluia. Presta atenção. Jesus viu a multidão, se assentou. Aproximaram-se dele quem? Discípulos. Quem são os discípulos? Seguidores dele. Não eram só os 12. Os mais próximos. Não eram só os 12. Tá? A gente tem uma ideia de que foram os 12 que se sentaram. Uma galera. E a essas pessoas que se aproximaram dele, ele vai ensinar. Discípulo, para ao pé do mestre. Senta junto, vai ouvir. E aí Jesus começa falando para esses camaradas. Por que o discurso do Sermão do Monte não é para qualquer um? Porque os parâmetros de conduta que ele estabelece não são possíveis de serem observados senão pela intervenção do Espírito Santo em cada um de nós. Sabia? Você vai chegar capítulo 6, quando Jesus começa a descer o nível do discurso, a coisa é de tal modo severa e tão arrojada que esse discurso ele vem para estabelecer uma diferença muito grande. Eu acho que nesse lugar, desse discurso, quando a gente consegue entrar nesse lugar, se cumpre a profecia de Malaquias capítulo 4. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o santo e o profano. Porque o discurso, o padrão de conduta do Sermão do Monte não é possível ser realizado com ética normal. A minha filha, Raquel, uma vez a gente estava numa conversa e eu disse a ela: você não vai para o céu porque tem uma boa ética. Porque não é a boa ética que coloca o homem em lugar de redenção. Nem tampouco as boas coisas que você faz. Porque nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos por uma ética. Nós somos salvos para exercer a ética do reino de Deus. E aí, por causa disso, Jesus começa a colocar conceitos do reino para os camaradas. E o primeiro deles é muito chocante, porque a gente passa por esse texto e talvez a nossa leitura mais imediata não deixa a gente traduzir a profundidade da conversa. Ele diz assim: bem-aventurados, felizes. Olha que coisa interessante, a nossa aula hoje ela começa com um tema muito legal, que é a alegria do reino, inclinados à vontade do Pai. Presta atenção, Jesus fala assim: felizes, abençoados, prósperos são os pobres de espírito. Pergunta: que vantagem há em ser pobre na nossa sociedade hoje? Fala aí.
Existe um pensamento na igreja do século XV, não na igreja propriamente cristã evangélica, porque esse conceito de cristianismo evangélico, ele toma maior força a partir da reforma protestante de 1517. Mas o conceito da religião cristã, vamos dizer assim, ele fortalecia a pobreza como um vínculo de ascensão espiritual. Que é um exemplo, Francisco de Assis. Quanto mais pobre, mais perto do reino. E aí eles usam esse discurso de Mateus 5 para falar isso. Agora, presta atenção numa coisa. Essa parábola, esse discurso de Jesus, perdão, não parábola, mas esse discurso do Sermão do Reino, ele começa com os pressupostos bastante profundos para os nossos dias, até mesmo para aquela época. Primeiro, o reino de Deus, você não entra vivo. No reino de Deus você não entra vivo, você entra morto. Sabia disso? Porque o pressuposto do Evangelho é sair do esvaziamento para a plenitude. Se você olhar a lógica do capítulo 5 de Mateus, você vai ver que Jesus começa chamando você para um esvaziamento, para que, a partir do momento que você esteja vazio, você possa ser preenchido por Ele. Quando eu falo de morte, eu não estou falando que a gente vai cometer um suicídio coletivo na igreja. Eu estou falando exatamente da aniquilação de pressupostos humanos para se entender a palavra. Entende isso que eu estou dizendo? Você não vai se aproximar. Por isso que Jesus falou com os fariseus: vocês estão estudando as Escrituras? Vocês estão achando que vão encontrar nela a vida eterna? Vocês não entenderam que elas testificam de mim. Isso é tão fato que no livro de Miqueias tem uma profecia que diz assim: e tu, Belém, posto que pequena dentre as milhares de Judá, de ti sairá aquele cujas raízes são desde a eternidade. Está falando de quem? Jesus. Os caras leram isso e não viram Jesus em Belém. Faça assim. Eis aí o teu rei entrando, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Como é que ele foi aclamado? E os caras não discerniram, porque eles se aproximam das Escrituras não para encontrar Jesus, mas para cumprir alguns protocolos da religião. Deixa eu abrir um parêntese aqui, eu estou com tempo hoje. Você sabe o que é religião? Religiosidade, já ouviu falar disso? Como é seu nome? Ivani. Já ouviu falar de religiosidade? Sabe definir? Meu jeito. Quem sabe definir de religiosidade? Você falou do seu jeito, me ajuda então. Qual é o seu jeito? Religiosidade é quando você faz sempre as mesmas coisas, tem o hábito de fazer como se fosse um ritual. Uma rotina? Uma rotina. Você sabe que um camarada casou com uma senhora, uma jovem senhora, e aí quando voltaram da lua de mel, primeiro dia que ela foi fazer a comida, Grace, né? Primeiro dia que ela foi fazer a Graça. Amazing Grace, how sweet the sound. Aí, o primeiro dia que ela foi fazer a comida, a mulher dele, ela pegou uma peça de presunto desse tamanho, cortou um pedaço de cada lado, aí cravejou de autocravo, cereja, jogou no forno. Aí ele olhou para aquela situação e falou assim: peraí, me explica aí, por que você cortou um pedaço de cada lado? Aí ela falou: não sei, eu vi minha mãe fazer isso, aprendi a fazer. Aí ele: ah, tá. Passaram-se alguns dias, ele foi jantar na casa da sogra. O que era comida? Presunto assado. Aí quando ele chegou lá, a sogra pegou a peça de presunto, cortou um pedaço de cada lado, botou um monte de cereja, cravinho, jogou uma calda por cima e forno. Ele falou: peraí, eu vi a sua filha fazer presunto assado e ela cortou um pedaço de cada lado. Eu perguntei a ela por que ela fez isso e ela não soube me dizer. Ela disse que tinha visto a senhora fazer isso e ela aprendeu assim. Agora me explica, senhora, por que fez assim? Ela disse: não sei, eu vi minha mãe fazer assim. Ele: ixi. Passou um tempo, ele foi jantar na casa da sogra, da avó, da menina. Chegou lá, o que era a comida? Presunto assado.
Quando a mulher botou a peça de presunto em cima da pia para cortar, ele disse: alto lá. Pelo amor de Deus, explica para mim. A sua neta foi fazer esse negócio lá, cortou um pedaço de cada lado do presunto. E eu perguntei a ela por que ela fez isso, e ela não soube dizer. Eu vou almoçar na casa da sua filha, a comida era presunto assado. A minha angústia aumentou, porque eu vi ela fazer a mesma coisa que a filha dela, e eu perguntei e ela não sabe me responder. Aí a velhinha começou a rir. Aí disse: então me responde, pelo amor de Deus, por que a senhora cortou os 2 pedaços? Ela falou: não, meu filho, é que meu forno é muito pequenininho, se eu não cortar um pedaço de cada lado, o presunto não entra. Isso é religiosidade, é você reproduzir práticas sem entender o porquê. Amém? Isso é religiosidade. É quando você substitui a devoção pelo ritual, quando a adoração perde lugar. Então, quando Jesus está falando em Mateus sobre pobreza, a gente vai precisar entender por qual perspectiva Jesus está falando de pobreza. E para a gente entrar nesse conteúdo, a gente vai primeiro entender o que é bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Próspero. Bem-aventurado é o quê? Feliz. Bem-aventurado é o quê, Lucas? Feliz. Agora, ganha um ingresso na Fogo de Chão quem me falar o que é bem-aventurado em grego. É. Tá no e-book. Não, presta atenção. Na linguagem grega existem 2 palavras para exprimir esse estado. Uma é eulegomenoi, ou eleugomenos. Essa palavra foi usada pela primeira vez por um filósofo chamado Píndaro, no ano 437 a.C. E ele expressava nessa palavra o seguinte, que bem-aventurado é a pessoa cuja vida é um estado de bem-estar por viver a vida desligada de aflições e circunstâncias externas. O que é bem-aventurado no grego que os apóstolos escreveram? Macários. É diferente de eulogomenoi. Por quê? Enquanto eulogomenos ou eulogomenoi fala de um se desligar das coisas exteriores da vida, Macários traz um nível de felicidade que só se encontra na bênção de Deus. Então, Jesus começa a falar que abençoado é o pobre. Vamos continuar entendendo isso aqui? Vamos lá. Um pouquinho de filosofia, quem topa? Eu amo. O que acontece? Existe muita diferença entre a forma de pensar helenista e a forma de pensar dos hebreus ou dos judeus. Tá? Por exemplo, no pensamento helenista existe uma preponderância do ócio. Os gregos, eles achavam que era legal você ficar sem fazer nada, só contemplando. Tanto que existe um princípio da filosofia chamado physis, que ele nasce a partir da observação. Tales de Mileto ficou lá, ele era de Mileto, numa cidade da Grécia, e é uma cidade costeira, e ele ficou observando a água, e o pau comendo, Covid, matéria do Globo, Folha de São Paulo, e está ele lá olhando a água. Aí ele fez não vou dizer uma descoberta, mas ele chegou a uma conclusão. Sabe qual foi? Tudo é água. Porque ele viu o peixe vir da água,
Ele viu as plantas vindo da água, a comida vindo da água. Então ele faz essa declaração: tudo é água. Mas por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele ficou parado olhando as coisas. Então o pensamento grego, ele dá muito valor ao ócio, porque isso privilegia a reflexão. Sabe como é que é o pensamento hebraico? A ação tem prevalência. Quer um exemplo? Na língua portuguesa, o que é mais fácil você entender? Antônio obedeceu a seu pai, ou obedeceu seu pai Antônio. Por quê? O sujeito vem antes da... Isso é pensamento grego. No hebraico, a ação precede o sujeito. Então ele vai dizer: obedeceu a seu pai Antônio, porque eles davam mais valor à ação do que à reflexão. Não é que não pensassem, mas é que para eles o pensamento, se não for prático, não resulta em nada. O conceito de verdade para o hebreu é diferente do grego. O grego ele vê a verdade como virtude. O hebreu ele vê como prática. Por isso que para ele a fé, se não é verdadeira, significa que ela é só fé, ela não tem prática. Por isso que Tiago fala lá: me mostra a tua fé, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Você me mostra a tua fé sem obras. Fica no pensamento grego, parado lá olhando: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Mas se você não me mostrar que a tua fé resulta em obras, não há verdade em você. Esse era o conceito do pensamento hebraico. E o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Tudo. Porque quando Jesus fala de pobre, ele não está falando de gente sem dinheiro. Sabia? Quando ele está falando bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando de gente que, tendo tudo, vive como Paulo dizia: tendo tudo, possuindo tudo e não sendo dono de nada. Consegue entender essa diferença? É tão interessante isso que, quando aplicado às questões financeiras, você vê um universo se abrindo diante de você com relação ao reino de Deus. Te dar um exemplo. Nunca nos faltou carro cada vez que a gente vem ao Brasil. Eu morei na Europa com a minha esposa, meus filhos, 5 anos, pastoreando lá. Quando a gente chegava aqui, era uma coisa impressionante. As pessoas vinham e falavam assim: apóstolo, você está precisando de carro? Eu falei: estou, toma aqui a chave. Nunca faltou casa. O que você chama isso? Riqueza ou prosperidade? Prosperidade. Qual é a diferença? Prosperidade é você ter, desde que você não possua aquilo materialmente. Olha como é que é interessante a gente pensar como o hebreu. Sabe qual é o conceito de prosperidade para o hebreu? Ausência de necessidade. Quer ver um exemplo simples? Vamos recitar o Salmo 23, versículo 1. 1, 2, 3 e já. O Senhor... É o meu pastor. Ó, eu falei Senhor com sotaque de paulistano. Por favor, recita comigo. Eu privilegiei vocês. Vamos lá então? O Senhor É o meu pastor, nada me faltará. Sabe como é que está a tradução do hebraico? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Amém. Ou seja, eu posso não ter, mas eu não sinto falta. Então eu não tinha carro, mas não me faltava carro. Aí a gente veio morar em São Paulo. Irmãos, a primeira casa que eu morei em São Paulo foi uma mansão. Casarão lá em Santo André. Deus abriu uma porta de uma casa em Santo André. Eu dormia numa suíte, mano. Diga aí, aleluia. Aleluia. E sem gastar R$1. Agora merece 2 aleluia. Fala aí, aleluia, aleluia. Então, quando Jesus está falando de pobre,
Ele está trazendo para mim e para você uma percepção muito diferenciada daquilo que a gente imagina que seja pobre. A palavra pobre, no grego, pitorroi, fala comigo, torroi, significa aflito, necessitado, com males emocionais. Será que Jesus disse que eu sou isso, pastor? Não. Pensa comigo. O Novo Testamento foi escrito no grego koine, tá? Existiu o grego clássico, que era o falado no Areópago, que era o falado nos palácios, e tinha o grego koine, mais ou menos o Portugal do Brasil e o português do Brasil e o português lá de Lisboa. Mais ou menos isso. Inglês de Londres, inglês nova-iorquino. What's up, man? What's going on? Mais ou menos isso. Mas o pensamento de quem fala não é helenista. O pensamento de quem fala é hebreu, porque se trata de um judeu. Quem está falando não é Jesus, é Yeshua. Alô? É Jesus latinizado. Mas lá, Yeshua HaMashiach, Yeshua Ben Yosef, Jesus, o filho da mão direita de José, Benjamim. Então, pensamento não é grego. Qual era o pensamento de Jesus a respeito de pobre? Ai, irmão, essa daí é top. Quando você vai estudar hebraico, você aprende algumas coisas do tipo. O hebraico é um alfabeto pictográfico. Sabe o que é isso? Para nós, letra é letra, número é número. Amém? Se eu te pedir, fala uma letra, você vai falar A, B. Fala uma vogal, A, E, I, O, U. Para início de conversa, o hebraico é completamente diferente. Curiosidades da aula. O hebraico você escreve da direita para a esquerda. Diga comigo, do Oriente para o Ocidente. Do Oriente para o Ocidente. As letras do hebraico, elas têm símbolos. A primeira letra do hebraico é Aleph. Ela não tem som. Depende do que vem junto. Não é como uma consoante nossa, que ela é língua dental, é lábio dental, é oclusiva. Alô, professores de português aí? Não é isso. Tem outras conotações no hebraico. E o Aleph, tem duas letras no hebraico que não tem som. É Aleph e Haim. Olha que coisa interessante. Me empresta uma caneta aí em 2 segundos. Obrigado. Eu prometo para vocês, nós fizemos o PowerPoint no Keynote. O sistema da igreja não é compatível com o Keynote. Na próxima aula a gente traz tudo no sistema compatível para vocês verem aqui no quadro. Eu vou fazer a letra Aleph aqui e eu espero que você enxergue. Está dando para enxergar? Ó, esse aqui é o Aleph. Tá? Dá para enxergar aí? Amém? Enxergou todo mundo? Diga, glória a Deus. Não sou como Bartimeu, estou enxergando tudo. Amém? Isso aqui é o Aleph. Existe uma outra letra que não tem som no hebraico, que é o Ain, que é assim. Por que você está falando disso? Porque a palavra pobre em hebraico, ela se escreve, ela se pronuncia igual, mas se escreve diferente. Em hebraico, isso aí você vai ver no seu e-book, está lá. Em hebraico, pobre é ani.
E existe uma declaração em hebraico que diz assim: Ani ledodi vedodi li, que eu escrevi na minha aliança, quando eu casei com a Márcia, que diz: eu para o meu Senhor e o meu Senhor para mim. Ani, eu, e pobre, ani. Só que diferente a escrita. O ani, pronome, eu, se escreve Aleph, uma consoante chamada Nun, que seria o nosso N, e uma outra letra chamada Yud, que é uma mãozinha pequenininha assim. Ela é bem pequena. Quando você escreve o alfabeto hebraico, ela fica quase que na última linha do caderno. Então, pobre é Ain, Nun, Yud. Repete comigo para você não esquecer. Ain, Nun, Yud. Eu disse a você que o alfabeto hebraico ele é simbólico. Então ele tem símbolos em desenhos e cada letra equivale a um número. Para dissecar essa palavra, a gente só vai no significado de cada letra. Significado da letra Ain, que é a primeira letra do hebraico, dessa palavra. Olhar de Deus, visão de Deus. Então a letra significa, a primeira letra do pobre, da palavra pobre, significa olhar de Deus. A segunda letra, Nun, um peixe, um herdeiro real. Olha que coisa linda, um peixe ou um herdeiro real. A segunda letra. E a terceira letra, Yud, que seria o Mi, significa trabalho, força, energia. Se você juntar esses três significados, você vai entender qual é a visão de Jesus a respeito do pobre. Diga comigo: é alguém que Deus vê e cuida. É alguém que Deus vê e cuida. Amém. Que é um herdeiro real. Que é um herdeiro real. E que trabalha. Então ele não está falando de pobreza como fraqueza. Então do que ele está falando? Eu já contei esse negócio aqui. Vou falar de novo. Faça igual o da família dinossauro. De novo. 3 caras acharam que sabiam muito. Eles saíram daquela universidade americana, Harvard. E aí eles falaram assim: a gente precisa ver quem é o cara que estão dizendo aí que é mais sábio do mundo, que a gente vai mostrar que ele não é nada. A gente é que sabe das coisas. Aí falaram assim: ó, tem um velhinho numa montanha aí que dizem que ele é o cara mais sábio. Aí eles foram lá. Chegaram lá na montanha, bateram na porta de uma casinha. Aí veio um velhinho com um cajadinho e tal. E aí, mano, Belê, velhinho era de São Paulo. Belê. Os caras disseram: a gente ouviu dizer que você é o homem mais sábio do mundo, e a gente veio aqui para averiguar isso aí. Aí ele falou: entra aí, vocês querem um chá? Um frio da gota lá em cima, quem é que vai tomar um chá, hein? E aí o velhinho colocou 3 xícaras sobre a mesa, uma chaleira de água lá no fogo. Quando a água ficou bem quente, ele voltou. E aí ele começou a colocar a água nas xícaras e foi falando da vida. Não, porque aqui é muito frio, mas já me adaptei a isso aqui e tal. E a água começou a transbordar nas xícaras. Aí os caras falaram: peraí, mano, a gente veio aqui pensando que ia encontrar o cara mais sábio do mundo,
E a gente veio para confrontar essa sabedoria. E a gente está decepcionado. Você é tão sábio que não consegue discernir que o copo está cheio, transbordando. Passa amanhã, meu. Aí o velhinho parou, olhou e falou: não cabe mais nada naquilo que já está cheio. O pobre que Jesus está falando é esse. É aquele que não se aproxima das Escrituras como os fariseus. Eu vou estudar, eu vou aprender tudo porque eu terei vida eterna. Se você não encontrar Jesus no meio desse caminho, você não tem nada. Percebe a diferença? Porque são 66 livros, 31.128 versículos, se eu não me engano. Todos eles apontam para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando você se aproxima das Escrituras com essa percepção, e é interessante porque essa percepção de pobreza, de esvaziamento de si mesmo, ela está falando de uma análise pessoal. Ela está falando cada um para si. Entendeu, mano? O pobre espiritual não vai ter como ele se dizer pobre para fora e cheio de coisas por dentro. Não vai. Sabe por quê? Eu estava lendo um texto hoje que foi interessantíssimo e eu falei com a pastora Jane. Jeremias capítulo 17. Posso ler rapidinho? Foi o texto da oração de hoje. Jeremias 17. Até aqui você está entendendo? Amém mesmo? Olha. Vê o verso 10 aí. Olha que pancada. Achou? Eu tenho um desafio para você. Até o final do curso, você vai aprender os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo. Para quando eu falar Ageu, você não ir procurar perto das cartas gerais. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu falei: abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O cara estava procurando o Evangelho de Lucas o mundo inteiro. Livro de Filisteus, capítulo 30, ficou procurando. Livro de Filisteus. Quem está firme como as muralhas de Jericó, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Eu falei: caiu, velho. Então o desafio é você aprender os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros do Velho Testamento. Quantos no Novo? 27. Promete que você vai aprender isso? Amém? Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Coração cheio. Eu aceito todo mundo, eu não tenho preconceito, mas não senta do lado do desfavorecido. Eu sou crente, mas se o inimigo demandar a túnica, ele não entrega nem a túnica, que dirá a capa. Isso está no Sermão do Monte. Então, quando a gente está falando de pobre, a gente está falando de alguém que é, acima de tudo, humilde de espírito. Amém. Jeremias 9 diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria,
nem o rico na sua riqueza, nem o pobre, nem o forte na sua força, mas o que quiser gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, eu faço justiça e juízo na terra, e dessas coisas eu me agrado. Cara, é tão interessante você saber o que é conhecer no pensamento hebraico. Isaac conheceu a sua mulher. O que ele se tornou com ela? Aí quando chega em João 17, Jesus ora assim: Pai, para que eles sejam como eu sou contigo, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Conhecer o Senhor. Eu não posso me aproximar de Deus para discutir com ele filosofia, nem dizer que ele é a causa incausável. Entende? Eu tenho que me aproximar dele. Sabe qual é a melhor maneira de você se aproximar? Tenha nas suas mãos um vaso de alabastro com um perfume bem maravilhoso, e se esvazia disso. Chega assim por trás, e derrama sobre ele. Entende o que eu estou falando? Não procura as luzes. E sabe qual é a grande recompensa disso? Desse esvaziar-se. Presta atenção o que Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que estão vazios de pressupostos humanos, aqueles que estão vazios de todo tipo de lixo que possa se colocar dentro de uma pessoa. Bem-aventurados que estão vazios disso, de religião, porque deles lá não está escrito assim, porque deles será o reino dos céus? Não, é aqui, Luiz. A herança começa a ser desfrutada aqui. Aí, você vai me desculpar, mas eu coloquei aqui alguns pontos sobre essa herança. Ele está falando, foi escrito em grego, Basileia tu uranu, reino dos céus. A gente fala sobre cidadania, identidade e autoridade. Essas três coisas estão associadas a quem é do reino. Eu vou falar rapidinho sobre a identidade, que é uma herança. As pessoas normalmente dizem assim: não, porque eu sou carne, a carne é fraca. Quantos já ouviram esse discurso terrível e encapetado? Já ouviu isso? Ou então quando a gente está no gabinete, irmão, que vem alguém confessar uma situação, ela fala: não, o senhor sabe como é que é, né, pastor? Eu sou carne. Não, então é carne de segunda ainda por cima, né? Então é carne de segunda. A 50, não é nem a 100. Por quê? Você me presta 10 minutinhos além? Amém? Vou encerrar. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem na seguinte progressão: espírito, alma e corpo. O homem, na sua primeira manifestação, conquanto criação de Deus, ele não é carne, ele é espírito que tem uma alma e habita num corpo. No espírito ele tem intuição, intelecto e comunhão. Deus é o quê? Diga comigo: Deus é espírito. Então aqui já está o primeiro vínculo de identidade do homem criado com o seu Criador. Eles têm a mesma identidade. O homem é espírito e ele tem uma alma. O que é essa alma? O depósito da vontade, da emoção e das estruturas de pensamento.
Tá? A Joyce Meyer, ela escreveu um livro que diz o campo de batalha da mente, porque é na nossa mente que são travadas as maiores batalhas. Amém ou não? Amém. Rapaz, essa aula Jesus está aqui, viu? Ele que está falando, aleluia. Não é o apóstolo Davi não, por favor. Isso é Deus que está usando a gente aqui. Eu sou a louça velha que ele está usando hoje, amanhã pode ser você. Eu espero que seja. Então está falando de alma, vontade, emoções e estruturas de pensamento, que tem um corpo, cabeça, tronco e membro. Alguns com mais cabeça do que outra coisa, né? Quando o homem peca, lá no Éden, a primeira coisa que acontece é que o espírito desse homem é destituído do lugar de primazia. Então o homem não vai mais se comunicar com Deus pelo intelecto, pela comunhão e pela intelecto, comunhão. Qual foi a terceira que eu falei? Ajuda o professor aí, irmão, dá cola. Intuição. Ele não se comunica mais com Deus por essas 3 pontes. Aí ele vai viver pelas suas estruturas de pensamento, pelas suas vontades e pelo que sente. Alguém conhece uma pessoa que vive pelo que pensa, pelo que quer e pelo que sente? Ele chega a dizer assim: eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo de perdoar. E o escritor, o profeta Isaías diz assim, que o coração do homem ele não é só enganoso, ele é perverso. Então significa que as minhas estruturas de pensamento, as minhas estruturas de emoções e as minhas estruturas de vontade, elas são perversas, porque a vontade do homem é egoísta. Quer ver? Posso te dar um exemplo? Farinha pouca? Opa! Farinha pouca? Meu pirão primeiro. Para morrer, para chorar a minha mãe, chore a sua. Egoísmo, hein? Eu primeiro. Quando o homem recebe a Cristo, a coisa muda de lugar. Paulo fala aos Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 13: quando vocês estavam mortos em delitos e pecados. Quem estava morto? Digo, meu espírito. Ele vos vivificou, dando vida. E pegou o título de dívida que vos era contrário, o qual vocês receberam dos vossos pais por tradição, cravou-o na cruz e triunfou sobre principados e potestades, expondo a vergonha em praça pública. Aí quando ele vai escrever a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, verso 23, ele diz assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Amém. Jesus bota tudo no lugar de novo. Amém. Eu não sei você, mas me dá vontade de dar uns terra aqui. Aleluia. Pode falar. Acima de tudo, né? No Senhor. Essa é a questão, muito bem abordada. Simples. Ele disse assim: uma questão do pobre de espírito é que ele é dependente de Deus. Ele não confia na sua própria força. Jeremias 9. Não confia o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Então Jesus está falando para esse pobre que ele tem uma herança. Primeira coisa, o reino. Segunda coisa, ele se torna participante do poder divino. Quem não quer? Quem não quer? O apóstolo Paulo, ele dá uma declaração tremenda em Romanos 8:11. Rapidinho para a gente terminar a aula, o tempo urge. Romanos 8, 8:11. Graça, lê aí, Graça. Romanos 8.
glória a Deus, apostólico. Diga aí, glória a Deus. Você, quando se esvazia, você se torna possuidor de um poder. E é interessante que Paulo fala na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 8, ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele. Que tesouro é esse? O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Você tem ideia do que é isso? Que poder que está em você, irmão. Que poder que está em você. Terceira coisa, nós nos tornamos possuidores e participantes da glória do reino na terra. Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 6 tem um negócio muito top. Quando ele tem a visão da glória de Deus, ele vê os querubins gritando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que eles dizem mais? Toda a terra está cheia. Olha a visão da eternidade a respeito da terra. Ela está cheia da glória. Por quê? Porque a igreja está aqui. Aleluia! Glória a Deus. E eu não estou falando da igreja CNPJ. Estou falando da igreja corpo de Cristo. Amém. Toda a terra está cheia da sua glória. Se existe algum lugar em que a glória não é manifesta, a culpa não é dos céus. É porque eu ainda não fiquei pobre. Amém? Última herança do pobre. Já viu só no reino que pobre tem herança, né, irmão? Nem na novela da Globo. Só no reino. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção. Vocês vão receber poder para serem o quê? Pode responder pouco, ainda não está valendo nota na prova não. Testemunhas. O que é testemunha, André? Quem viu alguma coisa e pode testemunhar. CPI está aí para... Amém. Essa parte a gente edita. Pula. Amém. Pula. Senão o Uber Black daqui a pouco está me procurando. O que é testemunha? Alguém que viu? Você sabe essa palavra no grego, o que significa? Como é? Mártiros. Deriva dessa palavra mártiros, a palavra muito conhecida no português que é mártires. Esse tesouro, esse poder, essa herança que você recebe, se torna algo tão poderoso na sua vida que você é capaz de morrer pelo reino. Amém. Estava comentando com ela sobre a história de mártires da igreja do primeiro século. Um deles, chamado Justino, quando foi preso pelo império para morrer, a igreja começou a orar para ele ser solto.
Oh, Jesus, abre a porta da cadeia, solta o teu servo, ele não pode ir para a fogueira, ele não pode ir lá para as feras, ele não pode. Justino mandou um recado: parem de orar. Em vez de orar para eu não morrer, orem para eu ser forte até o final. Avivamento é isso. Avivamento não é barulho. Avivamento não é evento. Avivamento não é movimento. Avivamento é a igreja mergulhar numa dimensão de amor, onde tudo que ela quer é o reino de Deus. Tudo que ela deseja é o Filho de Deus. Isso é avivamento. Enquanto a gente não entrar nessa dimensão, a gente vai querer produzir avivamento através de evento. E evento já fala, né? É vento. E não é impetuoso, é petulante. Porque os pressupostos de um avivamento está aqui. Já estou pregando uma mensagem que acho que é dia 25 que eu vou pregar. Está aqui. Se esvazia, seja pobre para receber uma herança. Amém. Seja vazio para ser cheio do poder de Deus. Amém? Pode soltar o cinto que nós aterrissamos. Alguém tem alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Tchau. Deus abençoe você. Strength arises, we wait